Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, eu, professora Priscila, estou aqui para começar a nossa aula especial sobre o projeto Estrada Real e outros causos. Bom, eu vou trabalhar com vocês um pouco da relação do projeto Estrada Real com a minha disciplina História, depois virá a professora de Laboratório de Matemática Tatiane e depois a Pamela com a parte de Libras, tá? Então nós três vamos tentar fazer aí uma aula especial que foi pensado com muito carinho para vocês e um projeto que se baseia aí numa ideia de tentar unir um pouco esses três universos do conhecimento que são tão importantes e que têm muita relação entre si, tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar o conteúdo aqui pra gente. Bom, vamos lá então, o nosso projeto tão pensado, né, tão gestado aqui por mim, pela Tati e pela Pamela, hoje chega no momento que é a sua aula interdisciplinar, né? O primeiro momento nós tivemos aí uma breve pesquisa que foi realizada por vocês, alunos, né? Em que vocês pesquisaram sobre o que era a Estrada Real, qual o significado dela, qual era a finalidade dela, né? Depois nós tivemos uma segunda aula em que foi uma aula introdutória do conteúdo de História, para entender então as origens dessa estrada que remonta lá no século XVII, né? Num período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, não é verdade? Então, essa aula é o momento final do nosso projeto, em que a gente busca unir, então, a história, a matemática e a Libras, ok? Vamos lá, então, pessoal. Aqui eu trouxe um mapa que vocês já bem conhecem, né? Que a gente já trabalhou em outras aulas, que é o mapa da Estrada Real, né? O que é a Estrada Real? A Estrada Real ela vai surgir lá em meados do século XVII, né? Quando a coroa portuguesa ela busca então criar uma estrada que pudesse oficializar os caminhos para trânsito do ouro e do diamante, né? Da região das Minas Gerais para os portos do Rio de Janeiro, né? Então as trilhas que percorrem essa estrada real, né? Elas foram delegadas pela realeza e por isso elas ganharam um nome lindo de Estrada Real, né? A Estrada Real é um dos maiores circuitos turísticos do Brasil hoje, atualmente, e conta com mais de 1.600 quilômetros de extensão, né? Ela começou a ser construída, então, como eu falei, em meados do século XVII, né, para ligar o litoral do Rio de Janeiro às regiões de mineração das Minas Gerais, né? Mais especificamente, Diamantina, que era uma cidade muito importante para o ciclo e a extração dos diamantes, e Ouro Preto e seus arredores, que é uma região importantíssima, era uma região importantíssima para a extração aurífera, né? Que deu aí origem ao ciclo do ouro, importante período da história do nosso país, tá? No início, a Estrada Real, ela ligava então Ouro Preto, né, na época chamada Vila Rica de Ouro Preto, em Minas Gerais, ao Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Esse caminho, né, era usado não só para transportar ouro e diamantes, mas também demais carregamentos que fossem levados para a corte, né, ou para o porto, tá? Ao longo deste caminho foram fundadas vilas, diversos pontos em que os tropeiros paravam, né, nas estradas, durante os percursos dessa estrada, eles iam acabando dando origem, né, a pequenos vilarejos, a pequenas cidades, desenvolvendo pequenas cidades, e a partir daí então o contexto, né, que se origina lá no século XVII e que vai só desenvolvendo historicamente, a gente percebe aí uma intensificação do processo de urbanização nessa estrada,
tá? Então, os tropeiros, os bandeirantes, os viajantes, eles percorriam este caminho da Estrada Real para levar não somente ouros e diamantes, mas qualquer tipo de mercadoria que transitasse aí nessa região, tá? Hoje a gente vai ver nessa aula quais eram os caminhos que compõem, quais são, né, os caminhos que compõem a Estrada Real. Então aqui a gente tem, pode observar que no mapa o caminho sai daqui de Diamantina e leva até 2 lugares, Paraty, no Rio de Janeiro, e um outro lugar também no Rio, que é a própria capital atual, Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí 2 caminhos, né, que a gente vê logo de cara. Então, o primeiro caminho, que é o caminho velho, que é o que liga Diamantina a Paraty. Depois surge o caminho novo, que liga Diamantina ao Rio de Janeiro. E nós temos mais outros 2 caminhos que são muito importantes, que é o caminho dos Diamantes e o caminho do Sabarabuçu, tá? São os 4 caminhos que compõem a Estrada Real. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles hoje. Mas antes eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. Estrada Real, local por onde passaram Estrada Real, local por onde passaram escravos, comerciantes, bandeirantes e reis. E hoje nos deixa um legado: cidades históricas, belas paisagens, cultura e lazer. Vamos juntos conhecer? A Estrada Real é uma junção de trechos de estradas coloniais que hoje resulta no maior complexo de rotas turísticas e históricas do país. São mais de 1.600 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No seu percurso, é possível identificar as diversas tradições e identidades locais, além das belezas naturais típicas de cada região. A sua história surge em meados do século XVII, quando a coroa portuguesa decidiu então oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes entre Minas Gerais e os portos de Paraty e do Rio de Janeiro. O complexo da Estrada Real é dividido em 4 trechos: Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho Sabarabuçu. O Caminho Velho, também chamado de Caminho do Ouro, foi o primeiro trajeto implantado pelo Reino Português, interligando as cidades de Ouro Preto e Paraty. Foi aberto oficialmente para criar uma ligação estratégica entre o litoral fluminense e a região produtora de ouro do interior de Minas Gerais. Na época, os tropeiros levavam cerca de 60 dias para percorrer todo o trajeto a cavalo. Dentre os locais de destaque, podemos citar as cidades de Tiradentes, São João del Rei, Caxambu e Paraty. Paraty é a porta de entrada do Caminho Velho. A cidade teve o porto exportador de ouro mais importante do Brasil colonial. Já a cidade de Tiradentes, que se chamou Arraial Velho de Santo Antônio e também de Vila de São José do Rio das Mortes, é um dos centros históricos de arte barroca mais bem preservados do Brasil. A cidade de São João del Rei abriga um rico repertório de arquitetura colonial barroca, como a famosa igreja de São Francisco de Assis. Não podemos deixar de citar também o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, obra-prima religiosa que possui os 12 profetas, estátuas impecáveis do célebre artista Aleijadinho. O segundo trecho é o Caminho Novo.
Ele foi criado para servir como um caminho mais seguro ao porto do Rio de Janeiro, principalmente porque as cargas estavam sujeitas a ataques de piratas na rota marítima entre Paraty e Rio de Janeiro. Nesse trecho, podemos destacar as cidades de Lavras Novas, rodeada de belas paisagens e montanhas, Juiz de Fora, Paraíba do Sul, o único local onde se encontram os restos mortais de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, que foi um movimento separatista contra o reino português no final do século XVIII. Citemos também a cidade imperial de Petrópolis, ainda no alto da serra, e, é claro, a cidade do Rio de Janeiro, capital da colônia a partir do ano de 1763 e sede da coroa portuguesa de 1808 a 1821, com a permanência do primeiro monarca europeu a deixar a Europa e a assumir o trono em outro continente, Dom João VI, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. O terceiro trecho, o Caminho dos Diamantes, tinha a intenção de conectar a sede da capitania Ouro Preto à principal cidade de exploração de diamantes, a cidade de Diamantina, no extremo norte. Podemos destacar o antigo Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, reconhecida internacionalmente pela Unesco. Também Mariana, primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais, e, é claro, Ouro Preto, antiga cidade de Vila Rica, capital de Minas Gerais até 1897. Esta cidade deve sua importância principalmente à sua localização estratégica, pois interliga todos os caminhos da Estrada Real. Foi criada a partir da junção de diversos arraiais fundados por bandeirantes em 1711, além de ter sido o foco de irradiação da Inconfidência Mineira. O último dos 4 trechos é o caminho Sabarabuçu, lugar cercado por esplêndidas paisagens de montanha e lendas que inundam o imaginário popular. Destacam-se aqui os distritos de Cocais, Caeté, Glaura e Sabará. Faça uma viagem, conheça a Estrada Real e sua importância histórica. De carro, ônibus, bicicleta, a pé, fazendo uma peregrinação, por exemplo. Tudo é possível. Torne esse pedaço do Brasil ainda mais valioso para nossas futuras gerações. Pessoal, nos próximos vídeos... Então, pessoal, agora nós vamos voltar a falar sobre os caminhos, né? Quais são, então, os caminhos que pertencem à Estrada Real? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Tatiana Delfiol. Eu estou lecionando aí para vocês laboratório de matemática, mas eu sou professora de matemática. E como a gente está vendo um pouco aí da Estrada Real, dos acontecimentos históricos, né, que ocorreram, vocês viram aí com a Priscila bastante coisa sobre essa época aí, do Caminho do Ouro, né, que não é muito a minha área, na verdade não é nada. Bom, eu não podia deixar de falar sobre uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento, que são os quilts da liberdade. Bom, gente, às vezes a gente pensa que os escravos, eles eram escravizados, às vezes por não terem conhecimento, por serem ignorantes de educação, talvez alguns até eram, como nós brancos também, né, quem é branco aí. Só que isso não significa que eles todos eram ausentes de conhecimento. Eles tinham muitos conhecimentos avançados aí, principalmente em geometria, que a gente vai falar aí agora, né? Então, esse conhecimento que nunca foi valorizado nessa época, e a gente está lutando aí para ser valorizado agora nos nossos tempos, são conhecimentos avançados de geometria e que possibilitaram a fuga de muitos escravos aí no passado. Bom, eu vou começar a falar sobre os quilts, para a gente não enrolar, porque a aula é bem grandinha.
né? Então, vamos lá. Bom, como introdução aí, vou contar a história, como que foi, né? Na verdade, o que aconteceu? Essa Underground Railroad, que é a estrada de ferro subterrânea, ela foi um sistema de fuga projetado por negros alforriados, né? Quando são negros alforriados, é o quê? Que eles eram libertos pela carta de alforria, né? Que vocês devem ter visto com a Priscila aí. E por brancos que eram a favor do movimento abolicionista. Não pensem vocês que não existiam brancos que eram a favor dos negros, graças a Deus, né? Então, gente, essa Underground Railroad era simplesmente um caminho subterrâneo que eles fizeram para fazer as fugas aí dentre as matas, né? E existiam, né, responsáveis aí por encontrar comida, abrigo, água, esconderijos, caminhos secretos durante a fuga lá nos estados do sul dos Estados Unidos da América. Por que eu citei isso, gente? Apesar de a gente estar falando de Brasil, porque isso foi trazido para cá. Esse conhecimento veio para cá com os escravos. E tem estudos mais aprofundados aí, né, que existem quilts afro-americanos e quilts totalmente africanos, por essa diferença, né, porque existiam escravos de lá que vieram para cá também, e escravos puramente da África que vieram aqui para o Brasil. Né, isso aí a gente não vai entrar muito porque não venha tanto ao caso e porque também é mais história, né? Mas só para vocês saberem de onde que veio, né? Isso, a história dos quilts, ela surgiu lá no sul dos Estados Unidos. Bom, esse termo Underground Railroad originou-se de uma história de um fazendeiro que perseguia um escravo fugitivo, que ele desapareceu em uma ferrovia subterrânea na mata, né? E esse fazendeiro, ele testemunhou isso, né? Então, acabaram dando o nome desse caminho de Underground Railroad. Aí existiam também, né, as nomenclaturas, as casas que eram seguras nesse caminho de fuga chamavam-se de estações, né? Podiam ser casas de brancos, de negros, alforriados, igual a gente falou. E existiam os condutores, que eram pessoas que guiavam esses fugitivos, né, até o destino, para eles ficarem libertos aí, né? E os passageiros, que eram os próprios fugitivos. Bom, para que a fuga fosse bem executada, era necessário um planejamento secreto, né, que envolvia a confecção dos quilts da liberdade. Para orientar esses escravos que pretendiam fugir, quanto às datas, o horário, os caminhos, as rotas seguras, as pessoas seguras que eles poderiam confiar, os informantes, né? E para isso, o que acontecia? Eles penduravam os quilts em varais, janelas e varandas, né? Era exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí, né? É um muro com uma coxa aí, parecida coxa de retalhos, né? A gente conhece como coxa de retalhos, mas com algumas figuras. Essas figuras são os quilts. Bom, afinal de contas, né? O que são esses quilts, né? Vamos lá que vocês devem estar curiosos. Eu coloquei uma referência aí, né? Porque o nosso trabalho tem que ter embasamento bibliográfico, né? Segundo Menegutti, né, os quilts caracterizam uma técnica artesanal realizada a partir do uso de pedaços de tecidos unidos, top, chamado em inglês, mantas de acolchoamento, batting, forro, backing, costura, acabamentos nas laterais, binding. Então, gente, era mais ou menos uma colcha de retalhos, porém muito bem feita matematicamente. Por quê? Tinha que ser perfeita, a medida tinha que ser exata, tinha que ter simetria entre as figuras, como vocês estão vendo os exemplos aí, né? Essa colcha aí tá bem distribuída, mostrando aí cada figura dessa, gente, se não tivesse a simetria correta, não teria o significado real, porque uma mudança aí não seria caracterizado o quilt aí da liberdade que os escravos conheciam, né? A codificação, o símbolo que eles conheciam. Vocês vão ver por quê. Os quilts da liberdade eram costurados utilizando-se diferentes códigos que significavam lugares seguros ou perigosos, pessoas confiáveis ou não, e pistas que auxiliavam os escravos na fuga.
Os caçadores de recompensa nunca conseguiram descobrir as mensagens passadas pelos quilts. Por quê, gente? Isso era extremamente secreto. Isso foi divulgado posteriormente. Acredito que após a abolição da escravatura, isso possa ter sido mais divulgado entre os brancos, porque isso era como se fosse assim a carta de euforia deles, que não era assinada, para que eles fossem, era uma chance deles serem libertados aí, né? Fugindo, né? Dos senhores da época lá, né? Então, esses quilts eram tão secretos, eles tinham esse código de fidelidade entre eles, que jamais os caçadores de recompensa conseguiam decifrar para poder estar pegando os escravos. E não se enganem, porque às vezes a gente pensa, os brancos que eram os caçadores de recompensa, não era. Existiam negros, às vezes próprios escravos, que faziam isso para terem, às vezes, o dinheiro para comprar a sua liberdade, né? Para serem alforriados aí. Alguns exemplos aí de quilts para vocês terem uma ideia. Olha só. Eu não comentei, aliás, comentei, mas não demonstrei em figura. Agora vocês vão ver aí, ó. Tem um tronco de árvore, né? Que, não sei se vocês já visitaram fazendas antigas, que comumente existem áreas verdes, né? Existem muros mais baixos, então eles colocavam essas tapeçarias que fosse, na verdade eram mais coxas de retalho, eram os quilts propriamente ditos mesmo, vocês vão ver depois, colocava em troncos de árvore para poder mostrar para aquele escravo que iria fugir, o que ele deveria fazer, a rota que ele deveria seguir, em quem ele deveria confiar e quem deveria procurar. Né? Então, todos esses símbolos aí têm um significado. Ó, aqui tem um outro tipo de quilt, não vou falar ainda porque a gente vai ver cada um ali, alguns, né, na verdade. Aqui também, né, aqui, se vocês forem notar, com exceção do azul aí, são típicas cores africanas, né, então, que tudo indica que é um quilt puramente africano. Aqui também um outro. Muitas dessas imagens eu retirei até de lojas de vendas desse tipo de colcha, tá, gente? Porque até hoje existe e hoje é um artesanato muito procurado aí pelas pessoas. Aqui, olha, uma colcha bem grande, né, com um monte de quilt. Bom, alguns significados. Alguns padrões dos quilts foram esclarecidos por uma artesã afro-americana chamada Ozella McDaniels Williams, de acordo com Rose Ori, né, que eu tenho o prazer de serem meus professores, e serão demonstrados a seguir. Então, gente, de acordo com ela, alguns significados que eu vou mostrar aqui agora são os significados de alguns símbolos, que é o que deixa a gente mais curioso, né? Tipo assim, afinal, o que é? Ter quilt e tal, mas como que eles liam isso? Então, vocês vão ter um pouquinho de ideia agora. Esse quilt aí, chama Quilt Bear Paw, pata de urso. Ele significava que encontrar uma trilha na montanha e seguir o caminho de pegadas de urso que levaria a água e a comida. Então, todas as vezes que eles viam, né, esse tipo de quilt, significava que eles iriam seguir essa trilha de patas de ursos, né, para poder ir até a água e a comida, até uma trilha até uma montanha, que tudo indica, né? A gente não sabe se exatamente era as patas de urso, né? Mas o que tudo indica, né, era. Ou então, às vezes, algumas pegadas grandes, a gente não sabe exatamente o que seja. Deveria fazer um estudo mais aprofundado, mas é só para vocês conhecerem. Só para vocês notarem, olha para vocês verem como que a matemática está presente. A gente tem aí um monte de quadrados, né? E aí, em cima, aí, a gente tem triângulos retângulos, né? Em cima, para vocês verem que fica tudo certinho, tá vendo? Olha, um quadrado no meio. Então, tem que ser tudo milimetricamente correto, medido e simétrico, tá? Então, isso é muito importante aí na confecção dos quilts. Esse outro aí, Quilt Monkey Word, é chave inglesa traduzida. É um quilt chave inglesa. Significava reunir equipamentos necessários para uma longa viagem. Então, todas as vezes que eles viam esse quilt aí, que é formado por retângulos e triângulos retângulos, né, unidos, eles tinham que reunir equipamentos para fazer uma longa viagem,
né? Alguma coisa para acampar, para abrir mata, né? Então, era necessário. Quilt bow tie, gravata borboleta. Olha para vocês verem. É um monte de gravatinha borboleta, né? Na verdade, são triângulos equiláteros, né? Um com o vértice virado para o outro, formando uma gravatinha borboleta. Tinha que ser exatamente isso aí, viu, gente? Ele significava, toda vez que eles viam esses símbolos, né? Os quilts dessa forma, significava que eles tinham que se vestir como libertos, né? O que seriam libertos? Como pessoas que eram livres, porque os escravos, eles tinham vestimenta deles mais simples, né? Mais para trabalhos pesados, e quando os escravos eles eram alforriados, eles se vestiam como os brancos, né? Normal, então eles ficavam disfarçados. Quilt crossroads, encruzilhada, indicava o lugar onde os caminhos se confundiam. Olha para vocês verem. Porém, a gente pode colocar como se fosse losangos, né? Ou quatro quadrados, na verdade, juntos, né? Unidos, né? Não sei se vocês já viram aquele símbolo do Pitágoras lá da faculdade, né? Acho que uma parte do símbolo, né? É igualzinho, a mesma coisa. Essa parte com as rosas não conta, seria essa parte aí dos losangos ou quadrados, como vocês quiserem chamar. Então, todas as vezes que eles viam essas figuras, né, tinham que ser exatamente do mesmo tamanho, gente. Indicava os caminhos que eles poderiam, os caminhos que se fundiam, né? Por exemplo, o caminho passava em tal caminho para poder chegar aonde era um caminho conhecido para onde eles iriam ficar, fugidos, né? Então, ali coincidia aquele caminho, né? Ali já a rota que eles faziam, né? O túnel lá para escapar, alguma rota na mata, se fundia com um caminho comum, por exemplo, né? Quilt follow the stars, siga as estrelas. Significava que os escravos deveriam seguir determinadas estrelas ou constelações ensinadas aos fugitivos. Olha para vocês verem, tem dois tipos, né? Tem o de cá, né? Que, se vocês forem ver, são formados por paralelogramos, né? Porque a estrelinha, a figura 13 aí, né? Ou então, se vocês puderem enxergar mais ainda, né? É formado por dois triângulos aí, cada paralelogramo, né? São dois triângulos isósceles aí. Então, para vocês verem que tem que ser exatamente a mesma coisa, né? Então, se for partir ao meio, mas se não for, a gente coloca um paralelogramo, né? Então, todos do mesmo tamanho, a medida tem que ser do mesmo tamanho. E aqui a figura 14, a gente tem aí, né, já triângulos mesmo, são triângulos isósceles, né, formados aí em um quadrado ao meio. Então, a gente tem que usar bastante a matemática para vocês verem, olha, esse quadrado com os triângulos equiláteros, os triângulos isósceles, eles se formam aí um losango, né? E com certeza um losango com todos os lados iguais. Então, por isso que eu falando com vocês, é pura simetria, né? A simetria geométrica, onde você utiliza uma figura, você tem que utilizar a mesma medida do outro lado, porque ela é simétrica, espelhada. A gente não vai ver tão aprofundado, mas eles têm movimento de translação, rotação, porque ele tem espelhamento, igual, por exemplo, aqui a gente pode olhar esse triângulo rosa da figura 14 com o oposto. É um espelhamento, né? Então, tem muitas propriedades matemáticas aí que precisam ser respeitadas, né? São a rigor mesmo, tem que ser respeitados. O quilting flying geese, que é voo de ganso, significava seguir a direção dos gansos na migração da primavera. Né? Olha para vocês verem, parece um catavento, né? De 4 partes aí. E também parecem setinhas, né? São triângulos isósceles aí também, né? E todos iguais, olha para vocês verem, né? Aí, tipo, tem as direções aqui, né? Se vocês forem ver as setinhas aí, para cima, para baixo, ou catavento. Todos regulares. Vocês podem reparar que até a angulação das figuras com fundo é a mesma,
né? A gente consegue ver aí propriedades de ângulos aí e triângulos equiláteros também, né? Eles formam os triângulos isósceles aí, sobrepostos aí, na verdade, só nessa parte vermelha, né? A gente coloca aí, a gente forma aí um triângulo retângulo com fundo, né? Na verdade, sobrepostos também. Então, para vocês verem como tem que ser perfeita a montagem dos quilts para poder estar fazendo os símbolos corretamente. Quilt to Fly significava que era possível identificar uma guia amigável que ficava nas proximidades e que poderia ajudar, né? Esse quilt aí, gente, é um quadrado com 4 triângulos isósceles aí. É a mesma coisa, tá vendo? Olha, o fundo também, ele é totalmente comparável aí às figuras que são formadas. Por quê? Olha, para vocês verem, o mesmo quadrado que está no fundo, no rosa, ele forma acima o mesmo quadrado com as mesmas distâncias, porque o lado do quadrado é o mesmo lado do triângulo isósceles aí, ó, para vocês verem, é congruente. Então, tem que ser exatamente igual, tá? A gente vê alguns quilts aí um pouco irregulares, mas talvez é por causa da atualização da arte, né? Eu não entendo muito disso, mas o importante é vocês verem o quanto isso era feito com perfeição para não confundir os fugitivos, né? Porque os símbolos pareciam muito. Vocês vão ver umas coxas aí maiores, vocês vão ver que tem muita coisa bem parecida. Então, precisava ter essa exatidão para passar a mensagem correta. E as cores também eram influenciáveis em alguns quilts, vocês vão ver aí na frente. Olha só, o quilt log cabin, cabana de madeira, significava uma casa segura ou até mesmo uma casa para evitar de acordo com as cores. Olha para vocês verem. Eu não tenho conhecimento das cores que são, não consegui aprofundar os meus estudos ainda nisso, mas aqui, por exemplo, o vermelho, eu acredito que cores escuras eram cores que deveriam ser evitadas, talvez o preto, marrom, e cores mais claras seriam casa segura. Acredito que seja isso, estou chutando aqui. Mas olha para vocês verem aqui, são retângulos totalmente equivalentes e proporcionais. Olha para vocês verem, eles vão diminuindo até formar um retângulo menor. Não chega nem a ser um quadrado. Pode ser que se continuasse aqui, talvez chegaria a ser um quadrado, né? Mas pelo tamanho aqui, a gente conseguiu um retângulo, mas são proporcionais, olha para vocês verem, ó. Proporcionalidade é mantida, né? Olha a matemática de novo aí. Né? As áreas das figuras são proporcionais às figuras maiores e menores, né? À medida que vai aumentando ou diminuindo. Esse é muito interessante. Quilt Drunk Cards. Ele significava que os escravos deveriam despistar suas pegadas. Olha como é que fica bonito. Eu coloquei as duas imagens para vocês verem. Isso é uma coxa atual, tá, gente? De um site de venda que eu retirei aí, a fonte aí. Mas olha para vocês verem, quando a gente pega o molde, que bacana, a gente nem vê, assim, a gente acha que é uma coisa muito complicada, mas na verdade são quadrados com semicírculos. Tem um quarto de círculo, né? E o restante da área seria essa área churada aí, por exemplo, desse primeiro quadrado do lado direito superior. A gente tem um semicírculo branco e o resto da área churada laranja. Essa área churada aí seria a minha cor do meu quilt, né? E depois trocaria. Olha para vocês verem o espelhamento, a translação, a rotação. Então, tem um monte de propriedade matemática. Eu sei que para vocês, agora de sexto e sétimo ano, pode ser um pouco complicado, mas é fácil de perceber quando a figura roda, né? Igual quando vocês fazem aqueles testes de lógica, vocês conseguem perceber isso, né? E aqui no quilt também tem. E esses movimentos fazem essas figuras bonitas aí que vocês estão vendo aí na figura 19. Né, mas para vocês verem que é pura matemática, olha, são semicírculos aí, na verdade um quarto de círculo, né, em todas as figuras, e o achurado ou fica branco, né, ou fica achurado ou fica branco, e isso dá os desenhos, que fica da forma aí da figura 19. Esse quilt aqui é muito interessante porque eu ainda não consegui saber exatamente, já fiz algumas pesquisas rápidas aqui, mas que a gente fez esse projeto
meio de estalo, não deu muito tempo de fazer algumas pesquisas mais detalhadas, mas é um quilt de escada de Jacó, né? Até retirei do livro dos meus professores, do Daniel Orey e o Milton Rosa. Não tem lá o que seria o quilt, mas ele citou que eram os quilts eles citaram que eram os quilts para os escravos se comunicarem entre eles, né, para as fugas. Mas a escada de Jacó, alguns devem conhecer aí, principalmente o pessoal evangélico, dizem que é uma escada para o céu ou inferno, né? Tem um dito popular aí, né? Então, acredito que esse quilt seja algo relacionado para comunicar ou a vida ou a morte de algum escravo, né? O caminho para a vida ou o caminho para a morte de algum escravo. Talvez alguma rota que levaria à morte, ou talvez algo que aconteceu, que um escravo morreu no caminho, na fuga, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, não consegui confirmar, mas que o quilt chama-se escada de Jacó, isso é com certeza. Tá? O significado que eu não tenho muita certeza do que seja, mas que é a escada para o céu ou inferno. E aí, para a gente reparar na matemática, é bem fácil, né? Porque tá bem distinto. Olha, nós temos um quadrado de 9 quadrados, né? E a gente tem o espelhamento, sim, temos o espelhamento aqui, olha. A gente tem o espelhamento e o movimento de rotação, né? Daqui do primeiro quadrado aqui está dividido em retângulo, ó, dividido em triângulo, né? Um triângulo equilátero. No último lá, no segundo, na última fileira aí na horizontal, ele fez uma rotação para cima, né? Então, assim, para vocês verem como tem propriedade. Então, a gente tem aí, ó, 4 quadrados, e aí, né, mantiveram iguais, e os quadrados que tem os retângulos aí, partidos, né, os triângulos retângulos, na verdade, a gente tem o espelhamento e o movimento de rotação, né? Então, assim, totalmente calculado, totalmente simétrico, tá? Aqui, gente, eu mostrei para vocês, eu peguei o Shoofly aqui, foi também referência do livro dos meus professores Daniel Orey e o Milton Rosa, para mostrar para vocês a simetria deles em um plano cartesiano, né? Para alguns aí, principalmente o sexto ano, vocês devem ficar um pouco confusos, mas eu já ouvi falar que o sétimo viu alguma coisa sobre isso, né? Aqui, se você colocar o sexto aí, é só vocês imaginarem uma folha quadriculada. Vocês colocarem aí o Shoofly, que é um dos quilt Shoofly, em um plano cartesiano, centralizando o centro dele no centro do quadrado exatamente, né? Vocês conseguem ver a simetria que o quilt tem. Olha para vocês verem, o quadrado aí, olha, ele está aí 3 centímetros positivos, 3 centímetros negativos, aqui, ó, a gente pode ver as coordenadas aqui, ó, menos 3 e 3, para cima também, 3 e menos 3, aí seguindo aí, ó, o retângulo, ó, o triângulo retângulo, ele tem de lado aí, ó, 9 de um lado, na verdade 9 não, né, que a gente tira 3, né, seria 6 de um lado e 6 do outro, né, seria um isósceles também. Mas o que acontece? É para vocês verem que são exatamente idênticos, iguais, né, porém a gente tem um movimento aí de rotação de um lado para o outro, né, que eles viram. Então, a gente colocando ele numa folha quadriculada, num plano cartesiano, vocês conseguem ver exatamente o quanto os quilts são simétricos e exatos e formam as figuras geométricas certas, né? A gente não vai aprofundar, gente, porque eu queria só mostrar para vocês o quanto a cultura africana tem conhecimento de geometria avançada. Eles têm muito conhecimento, a gente tem muita coisa aí que, se vocês estivessem no ensino médio, eu poderia estar falando com vocês sobre os quilts, sobre os fractais, sobre os cabelos das mulheres negras, que é os fractais, no caso. Então, muita coisa que a gente não sabia, que a gente começa a aprender nos dias de hoje aí, para a gente valorizar essa cultura tão rica, tão inteligente,
tão bacana para a gente colocar no nosso dia a dia. A gente vê costureiras aí fazendo coxas de retalho, fazendo quilt, fazendo o patchwork, né, que aqui no Brasil parece que é mais conhecido como patchwork, e não tem aquela consciência do quanto aquilo é conhecimento avançado de matemática na parte de geometria, né? Então, gente, e até a parte de lógica também. Bom, minha aula foi isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu não tenha sido complexo. Eu tentei ser o mais simples possível. E a mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje é que a cultura africana precisa ser resgatada e valorizada em nosso país e no mundo inteiro. Porque não se enganem, escravo não é sinônimo de ignorância, não. Eles têm muitos saberes, eles tinham muitos saberes, eles tinham muito conhecimento, muita coisa até muito à frente da gente, que a gente tinha na época. A gente não, né? Não sei se eu vivi naquela época, mas que os brancos tinham aqui, né? Só que eles não revelavam, às vezes, por frustração do que aconteceu, por serem escravos, ou até mesmo para poder fugir, igual a gente está vendo aí, né? Então tem muita coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a Priscila para finalizar a nossa aula aí de interdisciplinaridade entre História e Matemática e Libras. Um abraço e obrigada. Bom, pessoal, agora que vocês viram esse pequeno vídeo explicativo sobre a Estrada Real e alguns dos seus caminhos, eu gostaria de falar mais especificamente sobre esses caminhos, que são 4, né? Então, nós temos aí o Caminho Novo. O Caminho Novo, ele não foi o primeiro a ser criado, mas ele é muito importante. Por quê? Primeira coisa, porque ele passa na nossa região, né? O Caminho Novo, aqui a gente tem uma imagem linda, olha para vocês verem, de um dos trechos do Caminho Novo que liga Ouro Preto à cidade de Ouro Branco. Olha que bonito esse trecho. É bem pertinho da nossa região, né? E o Caminho Novo, deixa eu diminuir aqui. Bom, o Caminho Novo, ele é o mais jovem da Estrada Real, ele é o que foi criado por último, né? A sua criação começou a ser definida, então, no século XVII, mas foi entre 1722 e 1725 que a rota dele estava totalmente definida, né? Esse caminho, ele é repleto de atrativos turísticos e ele guarda centenas, dezenas de vestígios da época mineradora, da época em que Minas Gerais era um lugar muito importante para a extração de ouro e diamante no Brasil, né? O Caminho Novo, ele foi aberto como uma alternativa mais rápida para levar o ouro e os diamantes até a região portuária, né? Porque até então usava-se apenas o Caminho Velho, que nós vamos ver daqui a pouco. O Caminho Novo, ele guarda historicamente, né, origens muito importantes, porque além dele ser criado e pensado enquanto uma rota alternativa mais rápida, ele também tem a sua origem no fato de que os tropeiros tinham muito medo de serem atacados e os ataques estavam acontecendo cada vez mais frequentes, né, na rota da Estrada Real. Então, pessoas querendo roubar o ouro, querendo roubar diamantes, querendo roubar mercadorias, né, aí dos tropeiros que levavam nessa região do Caminho Velho. Então, por isso o Caminho Novo foi criado e ele hoje é um dos mais importantes, embora seja o mais novo, ele é um dos caminhos históricos mais importantes do Brasil. Ele é o que passa na nossa região, Conselheiro Lafayette. Bom, o Caminho Novo, então, ele foi aberto enquanto uma alternativa mais rápida e fácil do que o Caminho Velho. Ele guarda uma série de elementos da época dos bandeirantes e das primeiras explorações do território mineiro. Aqui nós podemos ver nesse pequeno mapa uma linha em azul, que é a linha do Caminho Novo, que liga Ouro Preto ao Rio de Janeiro.
Bom, um exemplo interessante, né, da história do Caminho Novo é a Casa de Tiradentes, que fica no município de Ouro Branco, aqui do ladinho de Lafayette, né, no distrito de Carreiras. Se muitos de vocês possivelmente já conhecem, mas quem ainda não conhece, é uma boa oportunidade para ver um pouquinho mais de perto a história, a nossa história, né, guardada aí com tanto cuidado. Então, a Casa de Tiradentes, ela existe nesse município de Ouro Branco, no distrito de Carreiras, e ela foi tombada pelo IEFA em setembro de 2000, na região de Fazenda de Carreiras, está localizada às margens da estrada que vai para a cidade de Ouro Branco, né? Uma curiosidade super interessante é que essa Fazenda Tiradentes, ou também Casa Velha de Tiradentes, como era chamada, acredita-se que Tiradentes, né, teria pernoitado ali durante uma viagem de São João del Rei à Vila Rica, em 1788, né? A nossa região é perpassada por muitas histórias que envolvem os inconfidentes, né? A cidade de Lafayette também, por muitas histórias com relação às violas de Queluz, né? Então essa região nossa, ela é muito importante para a história, não só da Estrada Real, mas a história de Minas Gerais e do Brasil como um todo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do Caminho Velho, que foi o primeiro caminho, né? Esse Caminho Velho, o que era esse Caminho Velho, tá? O Caminho Velho, então, hoje ele é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, é um título que foi dado pela Unesco em 1985. Bom, a cidade de Congonhas, né, é importante lembrar que ela faz parte do Caminho Velho, né? Embora ela esteja aqui pertinho da gente, que é a Conselheiro Lafayette, Congonhas abriga o Caminho Velho e principalmente abriga ali um território um santuário super importante, que é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, né? Bom, ali na cidade de Congonhas, que pertence ao Caminho Velho, ali a gente pode dizer que tem uma fama não somente religiosa, né, pela questão do santuário, mas também pelas obras esplêndidas do mestre Aleijadinho que estão guardadas ali na cidade de Congonhas, né? No total são 78 esculturas, né, em tamanho natural, e dentre elas 12 esculturas dos profetas que estão no adro da igreja do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, ok? Essas esculturas, né, elas são confeccionadas em pedra-sabão e a gente vai ver um pouquinho sobre elas mais pra frente, tá? Então, o Caminho Velho, ele foi uma rota que foi a primeira rota oficialmente aberta pela coroa portuguesa, que ligava o litoral fluminense à região de extração aurífera, né, de extração de ouro no interior das Minas Gerais. Esse percurso inicialmente levava 60 dias para ser feito a cavalo pelos tropeiros. Aqui a gente pode perceber nessa linha azul, nesse pequeno mapa aqui ao lado, o trecho que leva Ouro Preto a Paraty. Bom, aqui eu trouxe um exemplo do Caminho Velho, né, um exemplo histórico aí do Caminho Velho, que é um dos mais bonitos aqui da nossa região, que é o conjunto arquitetônico das obras de Aleijadinho, né? São 78 esculturas, como eu já disse, mas as principais delas são as esculturas dos 12 profetas que estão dispostos aí no adro da igreja, né? Essa imagem muito bonita aí do santuário, que hoje é um patrimônio cultural da humanidade, na cidade de Congonhas, né? Bom, o terceiro caminho, que não menos importante por isso, é o chamado Caminho dos Diamantes, né? O que era este Caminho dos Diamantes, que também compõe a Estrada Real? O Caminho dos Diamantes, né, ele passou a ter muita importância a partir de 1729, quando o diamante foi realmente ganhando destaque na economia do nosso país, até então da nossa colônia, né? Porque o Brasil, nesse período, 1729, ainda era colônia de Portugal. Então, nesse contexto, o diamante ele passou a ter muita importância, porque passou a ser encontrado minas e minas de diamante na região do Tejuco, hoje chamada Diamantina.
Então, além da história, né, desses municípios do Caminho dos Diamantes, que é super interessante, nós temos também ali uma gastronomia típica da região mineira, né, do norte de Minas, que é muito interessante e muito saborosa também. Bom, um exemplo histórico importante daquela localidade é a casa de Chica da Silva, né? A Chica da Silva era uma ex-escrava que se tornou mulher, né, do contratador de diamantes, que era um cargo de alta patente na organização burocrática ali de transporte de diamantes daqui para a coroa, para a sede de Portugal. Então o contratador João Fernandes, ele se apaixona por Chica da Silva e a liberta. Então ela, de escrava, passa a ser sinhá. E aí a casa dela fica muito famosa, né? Tem uma história super interessante. Então é um lugar importante para visitar se você for a Diamantina. Aqui nós temos uma imagem, né, da casa de Chica da Silva, que hoje ela é a sede do IFAM na cidade de Diamantina. E o último caminho é o caminho do Sabarabuçu, né? Esse caminho que tem um nome tão diferente. O que é Sabarabuçu, né? Sabarabuçu em Tupi-Guarani significa montanha reluzente, montanha que brilha, né? Por quê? Porque quando os tropeiros passavam na região de Sabarabuçu, que hoje é a Serra da Piedade, aqui em Minas Gerais, eles acreditavam que havia muito ouro, porque a montanha brilhava, reluzia, quando o sol batia naquela montanha, ela brilhava. Então eles acreditavam que havia muito ouro e ficaram até bastante atentados com a questão do ouro. E quando eles chegam naquele lugar, eles percebem que não era ouro, mas sim minério, né? Então há 300 anos aqui a gente tem uma linha em azul que marca exatamente o pequeno caminho do Sabarabuçu, né? Há 300 anos, então, viajantes, né, tropeiros, avistaram esse brilho lá no alto da Serra da Piedade e imaginavam que era ouro. E para chegar nesse lugar, eles criaram uma rota alternativa para que nem todos pudessem perceber, né, a rota que estava sendo criada, porque todos estavam em busca do ouro, né? Eles tiveram uma surpresa. Eles perceberam que aquela luz que refletia era, na verdade, o minério de ferro, né? O caminho do Sabarabuçu, ele é cortado pelo curso d'água que é o Rio das Velhas, né? Existem muitas lendas que envolvem aquela região. Hoje é a região de Cocais, Caeté, Glaura, né? Que são regiões ali que envolvem todo o imaginário do caminho do Sabarabuçu, de uma possível montanha de ouro, mas que na verdade não tinha ouro, né? E uma montanha de pedras preciosas também, porque acreditava-se que a montanha de Sabarabuçu, ela, hoje o Pico da Piedade, ela brilhava tanto porque havia dentro dela, no interior dela, não só ouro, mas pedras preciosas. Então, todo esse imaginário que envolve a serra foi se desconstruindo com o passar do tempo e à medida que eles percebiam que, na verdade, era nada mais do que a luz do sol refletindo no minério, né? Um exemplo muito bonito da história desse lugar é a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté. A Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela é um marco da arquitetura religiosa em Minas Gerais e ela foi o primeiro templo construído em alvenaria, né? Na decoração do seu interior, né, dessa igreja, a gente pode perceber, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, que foram os primeiros painéis executados em estilo rococó na capitania mineira, né? O estilo rococó veio aí juntamente com o estilo do barroco para permear a nossa arte colonial, né? Bom, e agora eu quero contar para vocês uma curiosidade que é muito legal. Você sabia que existe uma pesquisa inédita que foi feita com os surdos na cidade de Congonhas para criar sinais para os profetas de Aleijadinho? Você sabia? Pois é. Eu não sabia disso até começar a desenvolver esse projeto para vocês. E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito, muito feliz. Um grupo de estudiosos do IFMG do campus de Congonhas
juntamente com a intérprete de Libras do IFMG, desenvolveram, junto com os surdos, uma pesquisa com duração de 1 ano. Essa pesquisa envolveu surdos da cidade de Congonhas, professores de história, e fez com que fossem criados, com que os surdos pudessem eles próprios criar sinais para cada um dos profetas, tá? É muito importante dizer que até então, até esses sinais serem criados, né, recentemente, não havia um sinal específico que definisse cada profeta, né, um sinal em Libras. Então, com a chegada desse projeto, né, o desenvolvimento dessa pesquisa, hoje existem sinais específicos para cada um dos profetas que envolvem toda a história do profeta, a sua estética e o seu conteúdo histórico. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso com a Pamela, que é professora e instrutora de Libras da nossa escola. A gente vai aprender um pouquinho sobre esses sinais que os profetas do Aleijadinho possuem, tá?